O Entender o Direito de hoje vai falar sobre as eleições. As regras mudaram, mas o que mudou? Vamos entender um pouquinho mais sobre a campanha eleitoral. O tempo reduziu e, pelo que tudo indica, a internet vai ter um papel muito importante. Hoje nós vamos conversar com a advogada Nájila Medori. Daqui a pouquinho, Entendendo o Direito. O Entender o Direito de hoje vai falar sobre eleições. Nós vamos conversar com Nájila Medori, advogada, e vamos entender um pouquinho sobre as regras do que mudou na campanha eleitoral. Quais são as mudanças mais importantes que você, eleitor, vai notar? E o que isso significa? Bom, ruim para o cidadão? Doutora Nájila, bem-vinda ao Entendendo o Direito. Olá. Eu queria primeiro entender o seguinte, essas mudanças foram mudanças que para alguns foram muito significativas, né? Sim. Quais são as principais mudanças nas regras eleitorais para as eleições municipais desse ano? O eleitor vai perceber com certeza a diminuição do espaço na televisão aberta e fechada dos candidatos, né? Essas limitações se deram por uma questão de verbas também, principalmente, que eram muito extensas. Antes da alteração da lei, ficava-se ali vinculando por mais ou menos 3 meses os nossos candidatos. E eles tinham uns tempos mais extenso. Uhum. Esse tempo também foi diminuído. Então, cada partido também tem uma redução desses horários. E eles se dão pelo número de participantes, né, de candidatos. Agora, aquelas propostas que antes você tinha na televisão, que quase sempre vinha a reclamação do eleitor. Você perdia, às vezes, de ver as coisas que, entre aspas, você queria para ver a campanha eleitoral. Era uma controvérsia. Uns gostam, outros não. Reduzindo o tempo, os candidatos vão ter, claro, que menos espaço para expor campanha, para expor o currículo, dizer quem são. Vai sair um pouco da televisão e do rádio a propaganda eleitoral, ela vai ganhar mais as ruas, vai ganhar mais a internet, por exemplo? Sim, com certeza. A internet vai ter um papel fundamental nas eleições, porque vai ser o canal mais direto com o eleitor, né? O das ruas também tem algumas limitações, não é tão aberto, né? Funcionava assim, por exemplo, os cavalhetes com imagens de político, eles têm um horário para poder ficar. E em determinados horários tem fiscalização e não pode. Por exemplo, horários noturnos. Períodos noturnos, normalmente, o candidato e a sua comissão tem que retirar aquilo ali, porque pode gerar uma poluição e é exatamente essa a justificativa. Agora, aquela questão de panfleto pode continuar, porque às vezes você tinha esses cavaletes e sim, você tinha a panfletagem. Continua. Sim, a questão da panfletagem entra aí também na questão. Próximo às datas de eleição ainda mantém-se, né? Uhum. Não pode panfletar ali no dia da eleição e no dia anterior até determinado horário, mas você pode panfletar. Uhum. O que é proibido, né, é aquele panfletar que suja a cidade, não que traz. Então vamos supor que o cidadão está andando na rua e ele aquele encontra um monte de panfleto. Não, isso também não. Isso você pode ocasionar uma denúncia, inclusive. Sim, pode denunciar, porque suja a cidade, suja até a imagem, né, desse político, eu acredito. Antes da gente falar um pouco mais sobre as mudanças, o papel do eleitor. Nós, na história política do país, tivemos um eleitor que e alguns criticam muito isso, muito passivo. Sim. E ele desconhecia, até agora, eu acho um pouco, inclusive, diante do que ele pode conhecer agora, as regras eleitorais. E conhecer regras eleitorais implica que as pessoas são melhores como cidadãos. Elas podem vigiar, denunciar. Os canais de denúncia com a justiça eleitoral são mais viáveis, são mais fáceis hoje. Essas mudanças de regra vão deixar na mão do cidadão, por exemplo, o poder de fazer as coisas funcionarem como devem? Sim, sim. Hoje tem o canal por via telefone, né? Que é bastante tranquilo, na grande maioria das vezes, em alguns casos, não precisa nem se identificar, você só faz a denúncia que está acontecendo tal coisa em tal local, ou aconteceu de tal maneira. Também tem os canais via internet, né? A Justiça Eleitoral disponibiliza um link na própria página deles para fazer denúncia dos candidatos. Uhum. E você, se for algo mais grave, algo assim que uma demanda... denúncia, por exemplo, de doação de campanha. Exatamente. Você pode procurar o promotor especializado ali na Justiça Eleitoral, aqui da região. E ele pode iniciar um processo, inclusive, que pode fazer uma punição naquela campanha ainda. Sim, pode reduzir tempos de televisão, rádio, pode dar o direito de resposta de algum candidato oposto, né? Então, assim, o eleitor é muito importante nas eleições, tanto na hora de votar, que tem que ter essa maturidade, né, para votar. Hoje a internet
vai ser o maior canal de veiculação das campanhas, né? Então, a senhora acredita que na internet vai ser uma discussão muito mais intensa do que você tem em televisão? Eu acredito que a grande diferenciação vai ser na internet, porque esse tempo de televisão realmente vai ser bem diluído, né? Ali não vai dar para se apresentar o que antigamente às vezes acontecia, aquele número de propostas extensas. Então a gente vai ali conhecer o nosso candidato, mas agora vai estar na mão do eleitor a busca por informações desse mesmo candidato. Nós conversamos com o representante do Tribunal Regional Eleitoral e ele falou assim que agora o candidato vai ter que gastar sola de sapato. Vai ter que andar um pouquinho, vai ter que visitar as pessoas. Já tinha isso mais próximo aos dias da eleição, né, que normalmente se fazia. Essas comissões, esses políticos iam a feiras, shoppings, né? Hoje eles vão ter que se apresentar realmente para o candidato, para o seu eleitor, não somente por televisão, pela internet. Eles vão ter que se apresentar. Vai ter que ser uma pessoa física, literalmente. Isso, a gente vai ter que conhecer, né, o nosso candidato. Apertar a mão dele, ouvir Exatamente. Ele. Agora, tem um dado importante nisso, né? As campanhas eleitorais, durante muito tempo, elas foram monstruosas financeiramente. Sim. A gente tem observado em Operação Lava Jato, uma parte dos recursos desviados da Petrobras foram para financiar campanhas e os números são assustadores. Parece que isso vai diminuir um pouco, o gasto com a campanha. A campanha vai ficar mais acessível a quem não tem muito recurso. A senhora acredita que essas campanhas com valores mais reduzidos vai democratizar mais o processo eleitoral? Eu acredito que vai nivelar um pouco, né? Vai nivelar um pouco, sim, essas campanhas de quem tem mais, né? Hoje, agora, as doações são só de pessoas físicas. A lei, no ano passado, foi alterada. Então, não tem mais aquelas campanhas de empresa, que era de onde vinha o grande montante, né? Para financiamento de campanha. Então, sendo pessoa física, normalmente esse custo vai ser um pouco reduzido. As campanhas já vão ficar mais baratas porque esse espaço de televisão diminuído vai ficar mais barato. Provavelmente o que vai diferenciar agora vai ser esse corpo a corpo, vai ser provavelmente o trabalho de internet, redes sociais, ali. E também vai dar um pouquinho de trabalho para nós eleitores. Nós realmente vamos ter que procurar informações do nosso candidato. Aí tem uma coisa interessante, eu quero explorar um pouquinho mais, né, no segundo bloco essa questão, que é o não conhecer os candidatos. Né? Muitos candidatos têm uma base eleitoral sólida, conversam nos bairros, eles têm já uma relação de liderança com sua comunidade, e nessa relação de liderança é claro que eles acabam sendo mais conhecidos. Sim. Né? Tem o seu reduto eleitoral. E aquele que não é conhecido, quer dizer, ele vai ter que ter mais habilidade para poder procurar o eleitor. E aí, como é que o eleitor pode conhecer alguém que ele nunca viu antes, ou que é uma novidade para ele? Esse é o nosso tema, o começo da nossa conversa, no segundo bloco do Entendendo o Direito de hoje. O Entendendo o Direito chega ao seu segundo bloco. Minha entrevistada, Nájila Medori, estamos falando sobre eleições, mudanças nas regras eleitorais. E, Nájila, eu estava conversando um pouquinho sobre o corpo a corpo. Os candidatos agora vão ter que gastar a sola do sapato, ir nas ruas, se apresentar para os eleitores. Alguns que são líderes, como eu tinha comentado com você no final do segundo bloco, são líderes de comunidade, já são conhecidos, tudo bem. Ele é o representante do bairro, a gente conhece ele. Agora, alguns vão ter que se fazer conhecer. Como é que o eleitor pode saber com quem ele está lidando quando se fala em candidato? Os candidatos, normalmente, eles divulgam a seu currículo, a sua proposta, sempre foi, há algum tempo, nas redes sociais, né? Mas o eleitor também tem que fazer essa busca, né? O representante do bairro, aquele que já é candidato, já foi eleito, a gente tem um domínio público, um conhecimento público sobre ele, né? Mas esse mais novo não quer dizer que porque ele está adentrando ali na carreira política, ele não seja um bom candidato. Mas também vai depender da gente buscar essas informações. A gente sabe que no corpo a corpo não vai conseguir ver todos os eleitores da cidade. Ninguém vai ser sincero bastante para se expor. Vai bater palma em casa por casa para se apresentar. Então, assim, a televisão vai ainda trazer as informações desse candidato. Você gostou? Se interessou? Procure saber o currículo dele. Procure a internet. Todos os candidatos normalmente têm uma página da internet vinculada ao seu partido ou não, mas tem uma página na internet para você saber as informações pessoais, profissionais, quais são as propostas dele, os que ele já realizou, que é muito importante, porque afinal de contas esse candidato vai nos representar por 4 anos. O brasileiro tem essa deficiência na hora de escolher um candidato. Ele vai pelo candidato bonito, pelo candidato que está ali na televisão ou que eu conheço. Mais simpático. O mais simpático. Vínculos mas ele não vai a fundo também. no conhecimento, né?
Porque para você ter um cargo político, hoje você tem que ter um conhecimento, afinal de contas você vai resguardar os direitos de muitas pessoas, certo. vai nos representar. O que acontece hoje, né, que a gente tem que ir mudando passo a passo a mentalidade nossa, é que o mais bonito nem sempre é o que vai valorizar, ou tem a mesma opinião. Se você é contra alguma coisa, o seu candidato é a favor, depois não adianta reclamar lá na frente. E aí você tem que buscar nessas informações, esse falou da internet e das páginas sociais. Eu queria usar um pouco essa questão para a gente aprofundar um tema que é delicado, que é as críticas que alguém sofre como candidato. Sim. E às vezes, é claro, denúncias, agressões, às vezes eleições baixo nível. É possível denunciar esse tipo de prática? Quando isso acontece na internet, por exemplo, os candidatos estão sujeitos a punições também? Sim, sim, os candidatos são sujeitos a punições, né? Independente de qual seja, se for através de rádio, jornal, internet, ou mesmo ali naquele seu pedacinho na televisão, tudo que o candidato está falando, ele pode ser denunciado tanto pelo candidato oponente ou pela pessoa comum. O cidadão né? comum. O cidadão comum pode estar também pelos canais de telefone ou pela internet e ainda procurando sim a Justiça Eleitoral para fazer aquela denúncia. Os candidatos normalmente têm um direito de resposta, então se ele for julgado pelo juiz eleitoral através de um processo, ele vai ter o direito de resposta, na grande maioria das vezes sana essa ofensa pública, né? Em alguns outros casos ele pede espaço, né? Ou ele tem que fazer realmente uma retratação. Agora, quando a gente fala da internet, tem aquelas coisas de curtir a internet. A internet tem uma página no Facebook. Acho que eu vou usar o Facebook, que é um exemplo mais comum. Os candidatos, com certeza, vão ter páginas no Facebook. Sim, alguns têm mais de uma. Exatamente. Tem alguns, inclusive, que vão agregando, né, entre aspas, né, seguidores. Sim. E entre esses seguidores pode ter uma coisa de tentar potencializar a página. E a gente sabe que é proibido certos tipos de propaganda, de campanha ou tentativa de benefício a candidatos. Né? Sim. As pessoas podem potencializar a sua página, o candidato pode usar a sua página do jeito que quiser, ou ele também está restrito a certas coisas, por exemplo, numa página social. Quando você tenta potencializar algo que você colocou ali, por exemplo, é o caso do Facebook, ele tem um custo, né? Ele tem um custo. Como ele vai apresentar esse custo para o Tribunal de Contas? Então, não pode. Certo. Né? Ele não pode. Não tem algumas situações para você poder potencializar isso aí que tem um patrocínio, né? Uma valoração. Certo. Não, ele não pode, né? E normalmente essas páginas que são patrocinadas, elas aparecem na internet em cima, né? Normalmente no link, que é um link patrocinado. Certo. Então, você pode fazer a denúncia, localizou esse link patrocinado ali em cima, a denúncia no canal também, que não pode. O que ele pode é sim, o particular gostou, compartilhou ou curtiu. E aí você tem muita gente compartilhando. E aí tem muita gente compartilhando. Agora, custear esse compartilhamento não pode. É aquele compartilhamento de livre e espontânea vontade. Exatamente. Eu gostei do que você falou, eu vou curtir e compartilhar porque abraça uma ideia minha. Mas eu não posso, porque esse patrocinado ele aparece no Facebook das pessoas, independente dela curtir ou não. Né? Que é o que a grande maioria de empresas privadas utiliza para se fazer suas propagandas. Então, pelo que tudo indica, a gente vai ter uma série de candidatos que, potencializados pelos seus próprios seguidores, vão invadir a página de muita gente. E a grande questão vai ser essa na justiça, né? Como a lei está mudou no ano passado, essa vai ser a primeira eleição municipal nas novas leis, nas novas regras. Então, a gente também não tem um entendimento jurisprudencial com relação a como vai funcionar alguns tipos de atitudes, algumas por exemplo, atitudes, como elas vão ser reconhecidas pelos juízes. Então, esse ano, nós estamos começando ali, a lei veio para mudar e mudou bastante coisa, e eu acho que é bem benéfico para a nossa população. Mas a gente ainda vai se adequar ali com essas mudanças. Então, você calcula que nós vamos ter aqui um ensaio para as eleições, por exemplo, daqui mais 2 anos, que são as eleições para a presidência, governo. Quer dizer, de uma certa forma, a experiência dessas eleições eu não vai nos dar ensaio, mas sim, vai nos dar uma certa dimensão do que vai ser as próximas eleições. As próximas eleições. São eleições em âmbito nacional, de escolha nacional. Estou conversando com Nájila Medori, estamos falando sobre eleições e daqui a pouquinho nós vamos voltar para o nosso último bloco, vou falar um pouco mais sobre essas mudanças em relação ao tempo da campanha e também vou falar sobre a ficha limpa. Ela é importante, é claro, evita que certas pessoas sejam candidatos. O que isso vai significar nessas eleições? Ou seja, quem pode ser candidato e quem não pode ser candidato? Daqui a pouquinho a gente volta.
O Entender o Direito chega ao seu último bloco. Estou conversando com Nájila Medori, estamos falando sobre eleições. E eu queria perguntar para você o seguinte, Nájila, ficha limpa. Né? Tem muita gente de ficha suja que gostaria de ser candidato e não pode. Sim. O que faz um candidato ter ficha suja? O candidato ficha suja é aquele candidato que já respondeu a um processo, né? Ou seja, ele já foi julgado e tem trânsito em julgado nesse processo, considerando ficha suja. Então, ele já respondeu ali por um processo de corrupção, de qualquer processo criminal. Já foi julgado. Já foi julgado na área pública, né? No torna a ficha suja. Então... Vamos dizer assim que um condenado, ele é um ficha suja. Exatamente. Assim que transitou em julgado, ou seja, não é aquele que tem um processo tramitando, se ele ainda está respondendo esse processo, ele ainda não é um ficha suja. Ele ainda não é um ficha suja. Mas já tem uma decisão judicial. Mas se ele tem uma decisão judicial transitada em julgado sem poder recorrer, sim, ele já é um ficha suja. Em qualquer instância, na primeira, segunda ou terceira instância? Não, é na última instância. Na última instância. Nós brasileiros acreditamos que a gente tem sempre direito de recorrer. Né? Inclusive é muito polêmico essa questão do direito de recorrer. Mas só no caso do STF ou no Supremo Tribunal, na última instância, na instância superior, é que ele pode se candidatar. Não é em todos os casos, em todos os processos que a gente vai até o STF. Né? Em alguns casos ele para ali no tribunal do seu estado e algumas vezes no Tribunal de Justiça e encerra ali. Casos que vão ao STF normalmente são casos de lei pura. Então não são todos os casos que vão até o STF. Mas sim, ele é ficha suja, ele respondeu a um processo. E esse processo transitou em julgado, ele foi condenado e ele não pode. Aí nesse processo normalmente está ali delimitado quais são os tempos em que ele não pode. Tem gente que realmente nunca mais vai poder se candidatar. Tem gente que tem um período estipulado que não pode. Por exemplo, nós tivemos o ex-presidente Fernando Collor, que hoje está no Senado, porque ele cumpriu esse período de pena, né? Se não me engano, foi de 18 anos. E a suspensão de Exato, dos direitos eleitorais. Isso, ele não poderia nem uma valoração mais baixa, mas ele retornou, né? Cumpriu o seu período, Vamos dizer assim que ele foi ele cumpriu sua pena. Cumpriu sua pena e ele voltou com alguém com a ficha... retornou. Apesar que falar de Fernando Collor desse jeito, ele cumpriu com a ficha, voltou com a ficha limpa. Mas teoricamente ele tem autorização, né, direitos, conforme a lei impõe, de ser candidato. Até por isso hoje ele pertence ao Senado. A senhora considera que essas eleições, por mais que sejam eleições municipais, mas todos os brasileiros estão assistindo nos meios de comunicação, Operação Lava Jato, denúncia de políticos. Agora estamos aí com a discussão sobre a cassação ou não do mandato do deputado federal Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara de Deputados, a presidente afastada Dilma Rousseff, todas essas questões que envolvem corrupção, desvio de recursos, não estou dizendo quem é culpado ou não, mas que envolvem personagens, vai influenciar nas eleições municipais. Esse vai ser o grande elemento, o grande tema que os candidatos devem trabalhar? Sim, eu acredito que as palavras nessas eleições vão ser ética, corrupção, mudança, né, vão ser as palavras-chave nas eleições municipais. O brasileiro, até por causa das saídas ruas, da questionamento com relação à corrupção, ao que nosso representante está fazendo, trouxe já está caminhando, né, para essas alterações. Então, todos esses questionamentos, eu acredito que vão ser feitos na hora da votação. Então, essa mudança que nós tivemos nas regras eleitorais vai acabar desembocando para um ambiente, junto com isso que a senhora coloca, de um eleitor mais atento. Eu acredito que sim. Eu acredito que nos últimos anos, com todas a Lava Jato, o Mensalão, ele está mudando a nossa mentalidade com relação às eleições. Então, eu acredito que nós vamos ser mais atentos aos nossos candidatos, vamos perguntar, questionar mais, para escolher realmente com propriedade. Agora, eu queria comentar um tema que não tem a ver com as eleições, tem a ver com o chamado pós-eleições. A gente escolhe, mas a gente não acompanha. A gente costuma a nossa falha. Exatamente. A gente costuma ter uma relação com o candidato exclusivamente nesse período, no ano de eleição, talvez mais próximo às eleições. Mas o grande momento da democracia, segundo alguns teóricos, vamos pegar aí como o caso de Tocqueville, ou mesmo quando se fala de clássicos como Locke, a gente tem acompanhar. A democracia é um exercício constante, a democracia é um exercício diário, que a gente sempre fala, mas o brasileiro não cumpre. Como é que a senhora poderia analisar e dar dicas para o brasileiro? Poder pensar assim, olha, você tem como acompanhar seu candidato. E talvez o bom não é só eleger, mas principalmente acompanhar. Acompanhar. Eu acho que o fundamental é a gente acompanhar o que eles estão fazendo, né? Nós podemos, no pós-eleitoral,
falando em eleições municipais, né, acompanhar nossos vereadores nas reuniões das câmaras. Nós temos sim a obrigação e o direito de questionar por que tal decisão, por que tal voto, por que tal lei. Né? Se você tem uma sugestão, se você quer promover uma mudança, você também pode levar a essa pessoa, esse nosso político, né, a sua sugestão, número de assinaturas ou as suas ideias, para que ele transforme isso em algo benéfico para a população em geral. Ou seja, o que ele for fazer no corpo a corpo na campanha, o que ele publicar como proposta, por aquilo na mão e dizer assim, olha, aqui está o documento que eu posso depois perceber se isso vai se desdobrar numa ação mesmo, é só campanha, é só promessa de campanha. Sim, toda campanha protocola junto à Justiça Eleitoral, né, as suas ideias, né, as suas promessas, que o eleitor vê dessa maneira, suas promessas, e deixa também nas páginas, nos santinhos, nas suas publicidades. O importante é sim a gente ir atrás do nosso candidato, nós votamos nele, ele está nos representando. Olha, você me prometeu isso. Cadê? Como está funcionando? Prometeu e não entregou. Está funcionando? Por que não entregou? Né? Não entregou por uma falta de verba, mas cadê a verba? Então, acho assim que nós brasileiros só reclamar, só julgar, só ver, né? Que bom, parabéns, nós estamos descobrindo a corrupção. Mas nós temos que mudar o nosso entendimento no nosso local também. Votar não é um direito somente, é uma obrigação nossa votar com conhecimento, com propriedade. Mas pelo que a senhora coloca, também ser responsável pelas escolhas que a gente faz. Escolhas, Se eu escolhi, eu sou um pouco Hoje, querendo ou não, nós responsável. somos responsáveis pela Lava Jato, nós somos responsáveis pelo mensalão, por tudo isso. Nós votamos, nós colocamos aquelas pessoas ali. Elas nos representam. Queria fechar o nosso programa, a nossa última pergunta, sobre prometer coisas que você não pode cumprir. A gente estava brincando aqui um pouquinho antes da entrevista. Eu falava para a Nájila, a gente devia ter um instrumento para dizer assim, que certas promessas que alguns, por exemplo, candidatos a vereadores, vou usar o exemplo dos vereadores, não só, prefeitos também fazem isso, prometem o que não pode cumprir. Aí o eleitor tem que saber também qual é a função de quem ele está elegendo. Quer dizer, eu tenho que saber o que um vereador faz, o que um prefeito faz para escolhê-lo. Sim, a nossa Constituição Federal, né, que hoje está em todos os lugares, é fácil você localizar ali, ela institui quais são as obrigações de cada cargo, né, da esfera do executivo, do judiciário, do legislativo. Quais são as obrigações deles? Estão todos ali. Também delimita idades, né, e condições para você ser candidato. Então, a partir de 35 anos, você pode se candidatar para tal função. Acompanhe nossa Constituição Federal, ali traz um resumo dos nossos direitos básicos, nossas leis pétreas. Lá está bem explicado a função de cada um. Qual é a função do nosso vereador? É votar, é definir leis municipais, mudanças na nossa cidade, no nosso local propriamente. Existem sim muitas pessoas que fazem promessas que não é da sua competência, não vai ser da sua competência. Ela não vai poder cumprir aquela promessa, não está dentro das suas funções. Investigue, procure saber. Né? Se a gente sabe um pouquinho sobre as suas funções, a gente pode escolher com maior propriedade o nosso candidato. Doutora Nájila, muito obrigado por essa conversa no Entendendo Direito. E aí nós tivemos uma conversa com a doutora Nájila muito importante. Quero até aproveitar uma última fala dela para fechar o nosso programa. Se você vai escolher, escolha bem. Se você vai escolher alguém, saiba para que você está escolhendo. E se alguém te promete que vai fazer uma coisa que não está naquilo que você escolheu, na função para o qual foi escolhido, não escolha. Se você escolher, escolheu mal. E a gente, às vezes, tem que ter consciência de saber que nós somos, como a doutora Nájila disse, meio sócios dos erros que a gente acaba colhendo. Porque plantou mal, talvez, no voto. Até o nosso próximo programa. E não esqueça, você pode entrar em contato com o Entendendo Direito. gilson.aguiar@unicesumar.edu.br. Até o nosso próximo programa.